Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou o alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás, não penso em desistir. Agora sei que Cristo vive. Aleluia, vamos lá, gente. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Canta pro seu irmão, eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, aleluia. Ele está em você, o Espírito Santo se até com gemidos inexplicáveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte aos... Olha pro teu irmão e canta. Você tem um valor, o Espírito. Você tem um valor, você tem um valor, o Espírito. Você tem um valor, você tem um valor, o Espírito. Você tem um valor, você tem um valor, o Espírito. Cadê aquelas palmas lá em cima? Quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Olha pro irmão e fala assim, ó. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Meu irmão, Deus está em você, Ele está em você, o Espírito, até com gemidos inexprimíveis, Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte aos... Você tem um valor, o Espírito. Você tem um valor, você tem um valor, o Espírito. E você tem um valor, você tem um valor, o Espírito. Você tem um valor, você tem um valor, o Espírito. Cadê as palmas? Lá em cima, vai. Só pra te adorar, fazer seu nome grande, fazer seu nome grande e te dar o louvor, e te o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Cadê aquelas palmas? Jesus em tua presença, Jesus em tua presença, e unimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. E o véu que separava, já não separa mais. A luz que apagada agora brilha e
Agora eu quero ouvir a igreja e a bateria. Vai, só para te adorar, só nas palmas. E fazer seu nome grande. E te dar o louvor. Estamos nós aqui. Continua baixinho agora. Todo mundo, a igreja nas palmas. Cadê as mulheres de Deus aqui? Cadê as mulheres de Deus aqui? Então agora eu quero ouvir só as mulheres de Deus cantando, só pra te adorar, vai. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. cadê os homens de Deus? Cadê os homens de Deus? Agora eu quero ouvir só os homens de Deus, só pra te adorar. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Agora quem vai pro céu aí? Dá um glória a Deus, deixa eu ver. Olha pro irmão e fala assim: agora só vai cantar quem vai pro céu. Olha pro irmão e fala assim: se você não vai pro céu, fala pro teu irmão, fala assim: canta não, irmão. Amém? Quem entendeu aí, diga amém. Bem baixinho, bem baixinho. Ó, só é pra cantar quem vai pro céu. Olha pro irmão e fala assim: quem não vai pro céu, fala assim, olha pro irmão e fala assim: é melhor até sentar. Olha pro irmão e fala assim: tomar um arzinho lá fora. Amém? Agora só vai cantar quem vai pro céu. Tem gente aqui que vai pro céu? Tem gente aqui que vai pro céu? Só quem vai pro céu canta e só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os amigos que vão receber esse culto aí através da nossa TV, das redes sociais, que Deus, nesse momento, visite você com poder, para que você seja muito abençoado. Você está recebendo agora, diretamente da sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, a reunião dos filhos de Deus. E eu quero convidar todos que são filhos de Deus a participarem deste culto, receberem a palavra, para serem muito abençoados em nome de Jesus. Amém? O povo de Deus está na fé, né, pessoal? Deus vai falar bastante conosco. E nós vamos orar aqui e Deus vai mandar poder. Quem crê, diga amém. E, irmãos, eu tenho falado desses dias aqui, já tem alguns dias o pessoal que tá acompanhando em casa também está recebendo uma série de mensagens onde eu tenho falado sobre reinar. A Bíblia fala que Deus nos fez reis e sacerdotes. Isso tem duas passagens lá no livro de Apocalipse que falam sobre isso. Apocalipse 5:10 e Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Mas eu tenho frisado uma coisa, que nós reinamos para a glória de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 6, diz assim, que nós fomos feitos reis e sacerdotes para Deus, não é para nós. A pessoa lê na Bíblia que ela foi feita rei, e ela pensa que ela vai reinar como os reis do mundo. Não, nós reinamos para a glória de Deus. Amém? A Bíblia diz, a Ele, glória e poder para todos sempre. Amém. E como que nós reinamos, pessoal? Servindo a Deus e servindo ao próximo.
E dentro dessa palavra, eu já tenho alguns dias que eu tenho mostrado para você a caminhada de alguns reis de Israel, que infelizmente, irmãos, se perderam. Nós vimos o rei Salomão, que teve glória como não teve outro. Amém? Mas aí no final da vida dele, ele abandonou a lei de Deus, amou muitas mulheres e se perdeu. Se levantaram inimigos. E a gente viu na última mensagem que o reino dele se dividiu no tempo do filho dele. Quando o filho dele, o rei Roboão, começou a reinar, ele começou a reinar sem a sabedoria do pai dele. O pai dele era jovem ainda, mas ele buscou a Deus, subiu ao monte, sacrificou ao Senhor. Deus se revelou a ele e disse: o que você quer, Salomão? E ele disse: dá ao teu servo um coração entendido. E Deus deu. E Salomão governou com sabedoria quase toda a vida dele. Aí no final teve aquele pecado que eu falei já para você. Já Roboão, infelizmente, não buscou a Deus, nós vamos ver até isso na mensagem hoje, ele não buscou a Deus para ter aquela sabedoria que o pai dele tinha. Então, logo no começo do reinado, ele tomou a decisão errada, ouviu o conselho errado e o reino dele se dividiu. O inimigo dele, que tinha um nome parecido com o dele, Jeroboão, ficou com 10 tribos de Israel e para ele ficou só 2, irmão. Quando você não reina para Deus e com a sabedoria de Deus, você vê isso. Você vê o inimigo roubar e ficar com quase tudo aquilo que é teu. Ontem eu estava em São Paulo e no caminho de volta, eu estava conversando com um amigo pastor, ele me deu uma carona, e nós estávamos falando da palavra de Deus. E ele comentou comigo sobre um caso de um homem de Deus da Bíblia, que eu não vou falar para vocês aqui agora, que não é a nossa mensagem. Mas ele disse para mim assim: pastor Alex, o que o senhor acha? O senhor acha que aquilo que o fulano fez foi pecado? Eu disse para ele assim: olha, foi um tipo de pecado. Porque ele saiu da vontade verdadeira de Deus e por causa disso ele perdeu o melhor de Deus. Deus tinha muito mais para dar a ele e infelizmente ele ficou com só um pouquinho. É um caso parecido com esse aqui, irmão. Deus tinha um reino tão grande para a família de Davi, para a descendência de Davi, mas o pai de Roboão abandonou a lei de Deus, Salomão abandonou, e Roboão não reinou com a sabedoria de Deus. Então a maior parte do que Deus tinha para ele ficou para o inimigo. Se você não reinar com a sabedoria de Deus, você vai ver o inimigo ficar com a casa que era para ser sua. Você vai ver o inimigo ficar com o dinheiro que era para ser seu. Você verá, irmão, o inimigo roubando a sua família. Puxa vida, você tinha um casamento tão bonito, filhos tão bonitos, daqui a pouco a mulher está longe, o marido está longe, filhos sendo criados não sei aonde, amém? E você, infelizmente, perdendo o que Deus tinha para você. Está amarrado em nome de Jesus, amém? Amém? Eu quero tudo que Deus tem para mim. Por isso eu tenho que reinar com a sabedoria de Deus. Aí a gente terminou vendo que o inimigo de Roboão, o Jeroboão, a quem Deus deu a maior parte do reino de Deus, também não reinou com temor a Deus. Depois de tudo que Deus deu a ele, ele abandonou a Deus. Ele ficou com medo que o povo de Israel saísse lá do reino do norte e descesse para o reino do sul, lá em Jerusalém, para adorar a Deus. Ele pensou: se esse povo começar a descer para Jerusalém, logo o coração deles volta para Roboão e eles vão me matar e o reino será restituído a Roboão. Então ele fez uma loucura, irmão. Ele fez 2 bezerros de ouro, colocou um em Betel, o outro em Dan, e ele disse para o povo: vocês não precisam ir para Jerusalém a fim de adorar. Aqui estão os deuses que tiraram vocês do Egito e vocês podem vir adorar a Deus aqui. Construiu um altar falso lá em Betel, levantou sacerdotes falsos que não eram levitas, que não eram consagrados para servir a Deus como sacerdotes, e o povo, a Bíblia diz que o povo começou a pecar, porque as pessoas iam até aquele lugar, diante daquele bezerro de ouro, e ali começavam a fazer sacrifícios. Aí Deus mandou um profeta lá em Betel, que condenou aquele altar, e é uma história importante, mas é para outro dia, amém? A história de Jeroboão, irmão, termina muito triste. Termina muito triste. Porque esse homem que poderia ter sido um grande rei, poderia ter obedecido a Deus, ele foi abandonando a Deus, e o povo começou a pecar demais. Então o filho dele ficou doente. Ele tinha um filho e o filho dele adoeceu. Ele chegou para a mulher dele e ele disse assim: olha, se disfarça.
coloca uma roupa assim para ninguém perceber que é você, e leva um presente, e você vai procurar o profeta Aías, que foi o homem de Deus que disse que eu seria rei sobre todo Israel. Vai a ele e pergunta para ele se o nosso filho vai sarar. E ela foi, irmão, disfarçada, mas Deus já tinha contado para o profeta. Interessante que o profeta já estava bem velhinho, Aías, ele já era cego das vistas, mas a visão espiritual dele continuava muito aguçada, amém? Na hora que o profeta escutou o barulho da mulher entrando, ele já foi falando assim, entra, mulher de Jeroboão. Irmão, a gente não consegue esconder nada de Deus, amém? A mulher que achou que ia entrar disfarçada, que ia enganar o homem de Deus, o homem de Deus já foi falando para ela, olha, para que vocês saibam que o que vocês estão fazendo desagradou a Deus, saiba que o seu filho não vai sobreviver. Você vai entrar na cidade e você vai receber a notícia da morte do seu filho. E conforme ele falou, aconteceu. É tão triste, irmão, você vê um filho se perder, você vê qualquer coisa, irmão, que Deus tinha para você se perder, porque você não andou firme na lei de Deus. Você não obedeceu, não guardou o que Deus tinha mandado você guardar. E a vida de Jeroboão termina assim, irmão. Ele termina desobediente a Deus, rebelde a Deus, e durante toda a vida dele, guerreando contra o rei de Judá, que era o filho de Salomão, o rei Roboão. Amém? E como é que termina a história de Roboão? A história do filho de Salomão, como é que ela termina? Nós vamos ver, mas nós não vamos ver no livro dos reis, nós vamos ver no livro de Crônicas. Vamos lá, por favor. Segundo livro de Crônicas, capítulo 12. Segundo livro de Crônicas, capítulo 12. Irmãos, eu vou ser muito sincero com vocês. Ontem, nós tivemos o nosso culto de Santa Ceia lá em São Paulo, Santa Ceia dos Pastores, e na hora que o pastor Jaime começou a pregar, ele pregou essa mensagem, amém? Eu glorifiquei a Deus porque eu falei, Jesus, obrigado, eu estou na mesma visão, porque é a mensagem que o meu pastor trouxe para a igreja, amém? Os pastores do estado de São Paulo todos estavam lá, inteiros estavam lá, e eles receberam como alimento a palavra que eu estou dando para vocês aqui. Então, a palavra que hoje está indo para o ministério, para as nossas igrejas, para abençoar o nosso povo, de muitos pastores, com certeza, é essa mensagem que Deus já tinha colocado no meu coração para trazer a vocês. Amém? Algumas coisas que eu vou ministrar aqui são coisas que Deus já tinha colocado no meu coração, e eu vou falar a verdade para você. Algumas coisas que Deus usou o pastor Jaime para trazer, eu vou passar para vocês aqui também. Amém? Que é a palavra de Deus para a nossa igreja, para o nosso ministério. Quem fica feliz com isso, diga glória a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 12, o versículo 1 diz assim, e sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Roboão, irmãos, filho do rei Salomão, começou a reinar. Quando ele se estabeleceu como rei, se fortificou, como assim? Ele se preparou para o caso de haver uma guerra, uma batalha. Quando ele se estabeleceu e se firmou como rei, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi abandonar, deixar a lei do Senhor. E o mais triste de tudo é que a Bíblia diz que ele não fez isso sozinho. Com ele, todo Israel. Quando ele abandonou a Deus, todo mundo abandonou a Deus com ele. Irmão, isso aqui que eu vou falar para você é muito sério. Eu já vi muitas pessoas começarem bem, irmão. Pessoas que vieram para a igreja, se batizaram nas águas, começaram algumas até servir a Deus e depois deixaram a lei de Deus. A pior coisa que tem para o homem é ele entrar no caminho direito, no caminho certo e depois ele se desviar. Quando um homem percebe que ele está se desviando, o que ele tem que fazer, irmão? Ele tem que voltar o quanto antes. Eu aprendi com o missionário R.R. Soares, glória a Deus pela vida dele, que o melhor momento que um homem tem para pedir perdão a Deus é logo depois que ele cometeu o pecado. Lembrando que o pecado na nossa vida, quando acontecer, porque não deve acontecer, mas quando acontecer tem que ser um acidente. O pecado não pode ser uma coisa premeditada, que você fica assim arquitetando, eu vou fazer isso, eu vou chegar em casa, amanhã eu vou para o trabalho. Você está fazendo com maldade, você sabe que está fazendo, amém, irmão? Misericórdia, irmão. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive para o pecado. Ele não pratica o pecado.
Agora, infelizmente, nós ainda estamos crescendo. E por causa disso, como a gente ainda é pequeno, o bebezinho, nós somos igual aquele bebê que está aprendendo a andar. Está dando um passinho, o outro, mas de vez em quando a gente tropeça e cai. É verdade ou não é? A criancinha, quando está aprendendo a andar, não é assim? Ela ainda não tem muita firmeza. Ela vai dando uns passos assim, daqui a pouco ela cambaleia e tomba. Logo em seguida ela já faz o quê? Levanta e começa a andar de novo. O nosso andar, no começo da nossa fé, é mais ou menos assim. A gente não sabe andar direito ainda. Então a gente dá um tropeço aqui, a gente dá uma balançada e cai. Mas isso é porque nós ainda não amadurecemos. Você vai concordar comigo que quanto mais você vai crescendo, mais forte você vai ficando, menos você cai. É verdade ou não é? Se você hoje, na idade adulta, você começar a sentir que a sua perna não tem firmeza, que você dá 2, 3 passos, daqui a pouco você está caindo, você está tombando, você vai fazer o quê? Você vai procurar um médico. Vai procurar o doutor. Doutor, eu não estou bem, não. Eu tinha que andar com força, com robustez, pisar firme. Mas eu estou andando parecendo um bobo, eu dou um passo, dois, bum, e cai. Não posso, Senhor, não posso ser assim. Se você já é velho de igreja, irmão, e você está toda hora caindo, você tem que buscar sério a Deus. Você tem que ir ao médico que é Jesus e falar, Senhor, que negócio é esse? Eu sou teu filho, aceitei o Senhor, mas eu estou toda hora caindo? Não, eu tinha que andar firme, ser exemplo para a minha família, ser um exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus. Amém, igreja? Agora, como eu disse, de vez em quando acontece um acidente. Você não vigiou. Aí quando você percebe, você fala uma coisa que não devia falar. Irmão, na hora, olha para o pastor, na mesma hora que você percebeu que você errou, na mesma hora se arrependa. Peça perdão na mesma hora, não deixa para outro dia não. Quanto mais você vai deixando para o outro dia, irmão, pior aquilo vai ficando. Uma vez, eu era pastor numa outra cidade e eu fiz um negócio errado, irmão. O que aconteceu? Eu estava dando um atendimento e a irmãzinha, ela levou a irmã dela para eu aconselhar. Só que, assim, eu confesso para vocês que ela tirou a minha paz. Ela não teve sabedoria e eu não tive domínio próprio. Ela levou a irmã dela e ela ficou do lado da irmã. Quando você trouxer uma pessoa, irmão, para receber atendimento, não fica perto, não. A mesma coisa. Você está vendo que o pastor está conversando com alguém, a pessoa às vezes veio pedir ajuda, irmão, fica longe. Amém? O pastor não vai sair correndo, não, pode deixar. Mas dá uma distância, que às vezes a pessoa quer contar alguma coisa. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Agora imagina, o irmão Jean está aqui pedindo ajuda para mim aqui, contando um problemão dele, você está do lado dele escutando. Nossa, então foi isso. Como é que você teve coragem? Não pode, não faz isso não. Ela já ficou do lado. E ela ainda fez pior, irmão. Além dela ficar do lado, ela ficava toda hora. Pastor, eu já falei isso para ela, pastor. E eu tá bom, irmão, entendi. E tua irmãzinha, a irmã dela começava a falar, pastor, mas fala para ela, não é assim? Então, irmã, tá bom. Chegou uma hora, irmão, que eu não tive domínio próprio. Eu falei, irmã, eu não sei por que a senhora trouxe ela. A senhora não precisava ter trazido, a senhora já fala tudo. Não precisava de pastor, não, irmão. Por que a senhora trouxe? Eu não tive, irmão. Eu dei uma patada na irmã. Coitada da irmã. A irmã ficou até branca na hora, assim, eu vi. Virou assim, irmão, eu vi que ela foi, sentou lá na terceira cadeira e ficou lá assim, sabe? Tipo, nossa, o pastor me deu uma invertida aqui agora. E eu continuei atendendo a irmã dela, terminei de atender, orei. Elas levantaram, a irmã me deu tchau com aquele sorriso amarelo. Irmão, posso falar para você? Aquela noite eu quase não dormi. Eu tentei fingir que não tinha acontecido nada, mas você sabe quando aconteceu. Nós que somos de Deus, nós temos o Espírito Santo. A voz do Espírito de Deus no nosso espírito é a nossa consciência. Amém? Você já ouviu falar de consciência pesada? A consciência pesada é quando o seu espírito está mostrando que alguma coisa não está bem. Aí você fica, puxa, eu sou de Deus, eu não devia ter falado daquele jeito. Eu não devia ter olhado para aquela pessoa daquele jeito. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele mostra para nós o que não está certo. Ele convence o homem do pecado, da verdade e da justiça. Amém? E aquela noite eu não fiquei bem, irmão. No outro dia eu fiquei o dia inteiro, não tinha culto na igreja. Eu fiquei o dia inteiro assim, Deus, eu acho que eu vou lá na casa da irmã falar com ela, pedir perdão para ela. E não fui. No outro dia, pessoal, eu levantei para pregar. E eu estou lá, Deus, e agora? Eu não estou bem.
Mas vou pregar, a minha missão. Eu estou lá, irmão, abrindo culto, na igreja lá que eu era pastor, era mais eu que abria quase todos os cultos da igreja, às vezes tinha um obreiro ou outro que fazia um pouquinho, cantava também. Eu estou lá, irmão, tocando violão, cantando, quando eu abro o olho, eu vejo a irmã entrando. Quando a irmã entrou, eu dei um glória a Deus por dentro. Falei, obrigado, Jesus, o Senhor trouxe ela. Irmão, tinha bastante gente, era um culto que eu fazia de manhã, na quarta-feira, que tinha um povo bom na igreja. Eu terminei de louvar, eu falei, irmãos, senta um pouquinho. Eu falei assim, pessoal, eu vou pedir licença para vocês, porque eu não posso pregar sem fazer uma coisa. Aí eu olhei para a irmãzinha e falei assim, irmã, aquele dia eu não podia ter falado com a senhora. Eu falei para ela, assim, a senhora errou, mas o meu erro foi maior. Eu não podia ter tratado a senhora daquele jeito. A senhora me perdoa? A irmã levantou chorando, me abraçou. Ô, pastor, o senhor é homem de Deus. Eu estava chateada com o senhor, agora não estou mais. Aquele culto foi uma benção. Todo mundo ficou feliz. Amém? Quanto mais cedo você pedir perdão, melhor, irmão. Tem casal que briga e fica um mês sem falar com o outro. Você está dando espaço para o diabo colocar coisa, irmão. Para ele colocar coisa no meio. Agora, nesse caso que eu contei para você, o meu erro envolvia uma pessoa. Tem coisa que não envolve ninguém, tem coisa que é você e Deus. Irmão, se você estiver no caminho e você perceber que você deu um tropeção, não espera nem um dia, não espera nada. Na mesma hora, Deus, o que eu fiz? Me perdoa. Tá? Não está mais aqui quem errou. Vocês entenderam, irmão? Quanto antes se arrependa. Se o pecado vem e você continua no caminho dele, você está dando permissão ao inimigo que ele entre. Irmão, e ele vai entrar com força. E quando você vê, irmão, ele vai levar a sua riqueza. Ele vai roubar aquilo de valor que Deus te deu. Olha que coisa triste que aconteceu. Capítulo 12, versículo de número 2. Pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. Olhem para mim, irmão. Deus deve ter dado tempo para Roboão se arrepender, para o povo se arrepender. Mas eles continuaram transgredindo. O que é transgredir? É ultrapassar um limite. A palavra de Deus é o nosso limite. Ela diz até onde nós podemos ir. O povo foi ultrapassando o limite. O rei de Israel foi ultrapassando. Chegou uma hora que Deus permitiu que viesse um inimigo poderoso. Quem era? O faraó, o rei do Egito, Sisaque. Ele veio, irmão, e ele não veio sozinho. O versículo 3 diz assim, com 1.200 carros e com 60.000 côvados, e em inumerável gente que vinha com ele do Egito, tanto de líbios como suquitas e etíopes. Foram esses tantos, irmão, que vieram, uma multidão, um exército gigante, entrou em Judá e o rei não teve como resistir àquele ataque do inimigo. Palavra de Deus para você, irmão. Cada tempo que você vai deixando, sem se arrepender, sem acertar a sua vida com Deus, sem consertar a tua vida, botar a tua vida no altar, você está dando espaço para que aumentem os inimigos contra você. Na sexta-feira eu estava ministrando, quem veio aqui na igreja vai lembrar. Eu estava falando de Lucas capítulo 8, onde a Bíblia fala das mulheres que seguiam Jesus. E no versículo 2 a Bíblia fala que a primeira mulher que é citada é uma mulher chamada Maria Madalena, que é famosa. O negócio é que ela é famosa por coisas que a Bíblia não fala, né? Tem gente que fala coisa da Maria Madalena que não tem nada a ver. Mas uma coisa a Bíblia fala sobre ela. A Bíblia fala que, primeiro, a Bíblia fala que ela seguia Jesus junto com os 12 e que Jesus libertou ela de 7 demônios. 7 espíritos malignos. Foi isso aqui que eu falei com a igreja na sexta-feira. Essa mulher já estava possessa de 7 demônios. Só que, irmão, olha para o pastor, aonde entram 7, entram 70 vezes 7. Se entrou um demônio, aquele demônio ele vai tentar trazer outro, e trazer outro. Eu sempre cito aqui Joel capítulo 1, versículo 4. A nossa Bíblia, a edição revista e corrigida, ela diz assim, o que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto, comeu a locusta. E o que ficou da locusta, comeu o pulgão. Eu gosto mais do jeito que está escrito na edição revista e atualizada.
A Bíblia, na edição revista e atualizada, diz assim: o que ficou do gafanhoto cortador, o comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador, o comeu o gafanhoto devorador. E o que ficou do gafanhoto devorador, o comeu o gafanhoto destruidor. Os gafanhotos na Bíblia, eles são símbolos de demônios. Eles representam espíritos malignos. Tanto é que lá em Apocalipse capítulo 9, a Bíblia diz que no soar da trombeta caiu uma estrela do céu. Quando essa estrela caiu na terra, ela abriu a porta do abismo. Saiu uma grande fumaça, como a fumaça de uma fornalha, e a Bíblia diz que da fumaça saíram gafanhotos. É Apocalipse 9:3, se eu não me engano. Saíram gafanhotos. E esses gafanhotos, eles tinham o poder de causar nos homens um dano parecido com o dano que o escorpião causa. Então você sabe que não é o bichinho. Porque não tem nenhum gafanhoto no mundo que tem veneno de escorpião. Mas esses gafanhotos aqui tinham. E a Bíblia descreve a aparência deles de uma forma terrível. Eles eram demônios que estavam presos, mas que num momento eles serão liberados para trazer dano à humanidade. Amém? Irmão, esses gafanhotos, esses espíritos malignos, eles querem entrar na sua vida para fazer você sofrer. E como que eles entram? Joel disse, capítulo 1, versículo 4, Joel disse: primeiro vem o cortador. O que ficou do gafanhoto, o cortador. O cortador, a lagartinha, ela vai comendo um pedacinho da folha aqui, um pedacinho ali, você nem percebe, você acha até bonitinho. Ela faz uns desenhos, que bonitinho bichinho. Só que aquele bichinho vai crescer, irmão, e vai virar outra coisa. O diabo vem e ele começa a tirar de você um negocinho, tirar outro que você não percebe. Ele vem e começa todo dia a comer um pouquinho do seu dinheiro no cigarro, na bebida e nas coisas erradas. Amém? E você não vai percebendo que aquele vício vai se tornando a destruição, a desgraça da sua vida. Daqui a pouco, irmão, olha para o pastor, Joel 1,4, o que ficou do gafanhoto cortador, o comeu o gafanhoto migrador. O migrador é o que voa, é o que vai para longe. Um dia você acorda e você vê os seus sonhos distantes, longe de você. A família que você lutou tanto para construir está indo embora. Dinheiro que você lutou para ter, um dia você não tem. Os seus sonhos indo para longe. Aí a Bíblia diz, o que ficou do gafanhoto migrador, o comeu o gafanhoto devorador. O devorador, ele é famoso na Bíblia. Malaquias 3:11, Deus fala que por causa dos dizimistas, ele diz assim, eu repreenderei o devorador. O devorador é um espírito de miséria. Mas tem gente que o devorador já entrou na vida dela, irmão. Ela não tem mais nada, já perdeu dinheiro, perdeu casa, tem uns que já perderam família. E aí o que acontece? O devorador, ele abre caminho para o destruidor. O que ficou do gafanhoto, o devorador, o comeu o gafanhoto destruidor. A Bíblia fala desse destruidor, que ele jaz à porta. E ele passou, olha para o pastor, ele passou lá no Egito matando todos os primogênitos. Ele é um espírito de morte. A pessoa um dia acorda, ela não tem mais casamento, não tem mais dinheiro, não tem mais nada. Aí o diabo começa a falar para ela, tira a tua vida. Se mata, você não vale nada, você não presta. É terrível, pessoal. Eu estava voltando ontem de São Paulo com meu amigo pastor Christian, a gente viu um rapaz pendurado assim numa daquelas pontes assim que tem ali na beira da Dutra, ali, aquelas para fazer a travessa ali, eu esqueci como é que fala, passarela. O camarada assim segurando, olhando lá para cima. A gente na hora repreendeu, está amarrado, demônio. Mas quantas pessoas o diabo está fazendo isso, irmão? Dizendo para ela, você não vale nada, se joga. Se você morrer, ninguém vai sentir falta de você. E aí a pessoa se joga, morre e vai para onde? Para o inferno. O inimigo, ele faz isso. Primeiro ele vem um, daqui a pouco vem outro, daqui a pouco vem outro. Você vai abrindo a porta, um dia quando você vê, irmão, vem um exército contra você. A Maria Madalena já tinha 7. Mas Jesus disse que quando o demônio sai de uma pessoa, ele anda por lugares secos e áridos, se ele não encontrar repouso, ele vai voltar com outros 7 piores. A Bíblia fala de um homem, lá em Marcos capítulo 5, que Jesus começou a enfrentar o demônio, e de repente Jesus perguntou para ele, qual é o teu nome? E o demônio disse, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Uma legião de soldados romanos eram 6.000 soldados. Pastor, mas a Bíblia não diz que eram 2.000? Eram 2.000 porcos que estavam passando ali perto. Mas demônios podiam ser muito mais.
Esse homem já estava possesso de um exército, de uma legião de demônios. Tem gente, irmão, que se não vigiar, um dia ela vai acordar e vai ter demônio para todo lado. Porque ela não está buscando a Deus, porque ela não se arrepende, ela não aproveita as oportunidades que Deus está dando. Irmão, busque a Deus, enquanto há tempo. Deus não trouxe você aqui hoje à toa, Ele trouxe você aqui porque ama você, porque quer te salvar, tem uma obra para fazer na sua vida, diga amém. Aí olha que coisa triste que a Bíblia diz, versículo de número 4. Segundo Crônicas 12:4, e tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Tirou a força de Judá. O inimigo começa a tirar a sua força. Daqui a pouco você não consegue mais orar, você não consegue mais vir para a igreja. Tirou a sua força. Versículo 5. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão, e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém, por causa de Sisaque, e disse-lhes, assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. Aí a Bíblia fala, então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram, o Senhor é justo. Irmão, foi por isso aqui que o problema não foi maior. Deus levantou um profeta. Esse profeta já tinha sido usado para falar com o rei Roboão antes. O nome dele era Semaías. Ele foi lá e disse, olha, isso tudo que está acontecendo é porque vocês abandonaram a Deus. E quando o rei ouviu aquilo, ele se humilhou. Irmão, a coisa mais bonita, mais nobre que o homem pode fazer é ter uma atitude humilde. É reconhecer o erro dele e se arrepender. O rei Roboão, quando ouviu a palavra do homem de Deus, ele não disse assim, não tem nada a ver. Não, ele falou, o Senhor é justo. Isso que está acontecendo eu mereço, é porque eu pequei. Quando você se humilha e você se arrepende, você alcança a graça, você alcança a misericórdia. Diga amém. Naquela hora, irmão, você tem que começar a trilhar todo o caminho do arrependimento. Mas buscar a Deus de todo. Tem gente que um dia ela vai vir na igreja num culto como esse, ela vai ouvir uma palavra e na hora da oração ela vai orar. Deus me perdoa, é verdade, eu errei. E Deus vai ouvir essa oração e vai impedir que o problema seja maior. Só que daí depois a pessoa não se firma do jeito que devia. Ela não busca a Deus, não permanece buscando como deveria fazer. E o que vai acontecer? Vai perder. Olha o que diz o versículo de número 11. Diz assim, capítulo 12, versículo 7. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo, humilharam-se, não os destruirei, antes, em breve lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque. Agora olha o 8. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reis da terra. Deus poderia ter livrado Israel totalmente. Ele disse, eu não vou deixar Israel ser destruída, mas eu vou permitir que seja dominada pelo inimigo. Irmão, há anos, Israel, Judá, não era dominada por ninguém. Quando Davi reinou, Israel foi um povo livre. Quando Salomão reinou, no tempo em que ele obedeceu a Deus, Israel não tinha nenhum inimigo. As outras nações vinham até Israel para trazer presentes, para pagar imposto, tributo. Amém? Israel não teve que dar nada para ninguém, não teve que pagar imposto para ninguém. E no tempo de Roboão, eles começaram a ter que pagar imposto para o Egito. Que coisa triste, irmão, você dever para o diabo. O diabo bater na porta da tua casa para te cobrar e você ter que tirar o que é seu e dar para ele. Misericórdia. Está amarrado em nome de Jesus, mas aconteceu. Olha o que diz a Bíblia, versículo de número 9. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo e também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. Irmão, se você ler, depois você lê 1 Reis, capítulo 6, não abre não, só estou citando.
você verá que quando Salomão construiu o templo de Deus, o interior do templo era todinho de ouro puro. Ouro puro. A arca da aliança que ele fez para o Senhor, irmão, ela era revestida de ouro puro. O inimigo levou tudo. O rei do Egito, o faraó, entrou. Sabe aquela riqueza que Salomão tinha, que a gente lê na Bíblia? O que aconteceu com ela? Os inimigos roubaram, levaram tudo embora. E aí, o que foi, irmãos, que o rei fez? Porque haviam ali escudos de ouro. Isso aqui foi o que Deus usou o pastor Jaime para falar conosco. Haviam escudos de ouro puro, que o rei Salomão havia mandado fazer. Quando esses escudos foram levados, o rei mandou fazer outros. Só que olha só o que diz a Bíblia, capítulo 12, versículo de número 10. E fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Irmão, tem uma diferença muito grande do valor do ouro para o cobre. Você sabe que o cobre ele é usado até para dar liga, né? Ele é uma mistura que é colocada no ouro para dar liga. Tem muita gente, irmão, que ela perdeu aquele ouro puro, sabe? Aquela pureza da vida com Deus que um dia Deus deu a ela. E agora o que ela está fazendo? Ela está tentando substituir com outras coisas. Não dá para substituir, irmão. A nossa vida com Deus tem que ser uma vida pura. Amém? O arrependimento tem que ser sincero, verdadeiro. Diga glória a Deus. Quando Adão pecou, a Bíblia diz que ele tentou cobrir a nudez dele com folhas de árvore. Você sabe que não dá para esconder a nudez. Deus precisou fazer o quê? Um sacrifício. Porque a Bíblia diz que Deus fez roupas para Adão e para Eva de pele. Foi Deus que fez. Para fazer veste de pele, algum animal tem que morrer. Teve que haver derramamento de sangue. A única coisa que pode cobrir o pecado do homem é o sangue de Jesus. Está na hora, irmão, de você parar com esse negócio de procurar cobre. Você procura desculpas. Não, eu sou de Deus. Deus me aceita assim mesmo. Não, não para com isso. Está amarrado em nome de Jesus, amém? Você tem que comprar ouro puro. Não pega um escudo de bronze e põe no lugar do escudo de ouro. Não pega um outro pensamento, uma outra filosofia. Tem gente que está trazendo até coisa do mundo, irmão, para a igreja. Para tentar, olha para o pastor, enganar o pecado. Não adianta, irmão. Você tem que comprar ouro puro. Ouro provado no fogo. Achei muito bonito que o pastor Jaime citou para nós essa palavra aqui, ó, Apocalipse capítulo 3. Eu vou ler aqui e vou terminar, porque nós já estamos no horário, pessoal. Apocalipse capítulo 3. No versículo de número louvado seja Deus. O versículo 15, aqui ele está falando com a igreja de Laodiceia. E nós vamos ver aqui uma das repreensões mais duras que há na Bíblia. Apocalipse 3,15 diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Agora olha o 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és, palavra de Jesus, irmão, não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Que coisa séria. Jesus falou, olha, vocês acham que vocês são ricos? Na verdade, vocês são miseráveis, pobres, cegos, vocês estão nus. Aí olha o que ele fala, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro, o quê? Ouro provado no fogo, ouro puro. Você pega o ouro e você coloca ele no fogo, o ourives faz isso. Ele pega e ele coloca. Toda a mistura começa a sair. No fim fica apenas um ouro puro, sem nenhuma contaminação. Vá a Jesus hoje, irmão. Fala para ele, fala, Senhor, eu quero o fogo do teu Espírito Santo para tirar da minha vida o cobre. Eu quero o ouro. Eu quero o sangue de Jesus para me purificar. Eu quero viver uma vida perfeita. Amém? Não quero substituir com nada. Eu quero viver a vida na plenitude do que Deus tem para mim.
Quem entendeu, diga glória a Deus. O erro de Roboão, irmão, foi não se consagrar a Deus como devia. A Bíblia diz que ele se humilhou. Só para nós terminarmos, deixa eu ler aqui rapidinho, capítulo, voltando lá onde nós estávamos, lá no Crônicas, segundo Crônicas, o capítulo 12. Um minutinho, deixa eu só abrir aqui para ler para vocês. Segundo Crônicas, capítulo 12. A palavra de Deus diz assim, ó, versículo de número 12. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não destruísse de todo, porque ainda em Judá havia boas coisas. Deus olhou e viu que haviam boas coisas. Deus disse, não, esse povo ainda pode se arrepender. Eu vou dar uma chance. Mas, infelizmente, apesar de haver uma possibilidade de arrependimento, não foi verdadeiro. Para terminar, quero ler com vocês o versículo de número 14. E fez o que era mal. Podia ter feito o que era bom. Havia coisas boas, amém? Mas não, fez o que era mal. Por quê? Porque não preparou o para buscar o Senhor. Aqui eu termino a mensagem, irmão. Prepara o seu coração para buscar o Senhor. Esse é o objetivo da nossa vida. Lá no Salmo 90, Moisés escreveu, Senhor, que a nossa vida seja dedicada, ensina-nos a viver a nossa vida dedicando-nos a conhecer o Senhor. Prepare o seu coração para buscar a Deus. Amém? Nós vamos fazer uma oração agora. Eu queria que todos vocês ficassem em pé. Oh, aleluia. Isaías estava dentro do templo, no ano em que morreu o rei Uzias, e ele viu o Senhor. E ele viu os anjos serafins que voavam. E ele disse, ai de mim, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Mas quando ele disse isso, um anjo voou para ele. Aquele anjo foi até o altar com uma tenaz na mão. Tomou uma brasa, colocou sobre a boca de Isaías e disse, isto tocou os seus lábios, e o teu pecado foi tirado. Irmão, agora, nesse momento, o seu pecado está sendo tirado. O seu pecado está sendo perdoado. Se você crê, diga glória a Deus. Tudo que você está confessando a Deus agora, pecados que você cometeu com os pensamentos, com as palavras, o sangue de Jesus te purifica agora. Então o Senhor perguntou, quem irá por nós? A quem enviarei? E Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Diga para ele, eis-me aqui, Senhor. Diga para ele, Senhor, eis-me aqui, a minha vida é tua. Faz uma aliança com Deus, irmão. Faz uma aliança com Deus, irmão. Que você não vai mais voltar aos lugares que você tem ido. Que você não vai mais, irmão, colocar os seus olhos naquilo que é errado. O sangue de Jesus te purifica agora, aleluia. Aleluia, aleluia. Os meus olhos viram o Rei, sua glória eu contemplarei. Glória a Deus. Cante comigo, os meus olhos viram o Rei, sua glória contemplarei. Venha viva, venha viva, começa em mim. Diga glória a Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela diz que todas as vezes que nós comemos do pão e que nós bebemos do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha.
Portanto, aquele que tomar do pão e beber do cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Eu sempre digo isso e hoje eu afirmo mais uma vez. Você pode ter entrado aqui hoje o pior pecador de todos. O sangue de Jesus, ele já te purificou do pecado, se você se arrependeu. Agora, tem um pecado que impede você de tomar a Santa Ceia. Qual é? Aquele que você sabe que vai sair daqui e vai continuar fazendo. Irmão, você sabe que vai sair da igreja e vai para o bar. Não pega o pão e não bebe o cálice, não. Você sabe que você vai sair da igreja e que você vai encontrar com outra mulher. Você é um homem casado, mas você tem uma outra, tem uma amante. Você sabe que você vai sair da igreja e você vai encontrar ela. Não é hoje, é amanhã, mas você sabe que vai. Não tome a Santa Ceia, porque você não se arrependeu. Arrependimento não é lágrima, arrependimento é mudança. Arrependimento é quando você liga para outra e você diz, ó, acabou, você nunca vai me ver. Até hoje eu fui um homem sujo, mas agora eu vou ser um homem fiel. Eu vou contar tudo para minha esposa o que eu fiz, vou me arrepender, nunca mais vou trair minha mulher. Isso é arrependimento. Arrependimento é quando você vai lá no bar e você diz, ó, seu Zé, nunca mais vou voltar aqui, tá? Até hoje eu fui um péssimo marido, fui um péssimo pai de família, mas a partir de hoje nunca mais eu vou botar o pé aqui. Eu estou falando isso aqui não é porque eu tenho raiva do senhor, não. O senhor é gente boa, mas eu não posso. É pecado. Quem está entendendo, diga amém. Arrependimento é quando você abandona aquilo que é errado. Quem entendeu, diga glória a Deus. Se você diz, pastor, eu sou de Jesus, não quero nem saber das outras coisas, então você é convidado de Jesus a tomar do pão e beber do cálice. Quantos entenderam, digam amém. Os meus irmãos obreiros vão entregar o pão, vão entregar o cálice para você. Pegue o pão, pegue o cálice. Não come, não beba ainda. Espere para que todos possamos participar juntos em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a ser com celestial maná, com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama. Vem cear, o mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje tu te podes. Mesmo hoje tu te podes. Oh, glória a Deus, aleluia. Serviram vocês? Levantem o pão para o céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu recebi do Senhor, também ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou em suas mãos o pão, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos e disse: tomai todos e comei. Este pão é o meu corpo, que será entregue por vós. Pode comer do pão, igreja, com do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou em suas mãos o cálice, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos e disse: tomai todos e bebei. Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Aleluia. Pode beber, igreja amada. Amados, alguém falta receber o pão? Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Pode começar a dar glória a Deus. Pode começar a dar glória a Deus. Aleluia, aleluia. Quero ver pesado, tá? Bem pesado. Oh, aleluia, 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 aleluia. Cadê aquele glória a Deus? Cadê a voz dos obreiros, das obreiras, a voz dos homens, das mulheres de Deus?
É som de adoração, som de louvor. Olha que lindo, irmão. É o povo que vai morar no céu. Churibalabalabala, canta labalaba, chorabalabalabalabalaba. Pode começar a dar glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Cadê aquele glória a Deus? Aleluia, aleluia. Santo, santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia. Levante as mãos, levante a voz, aleluia, aleluia. Tu és santo, santo, é o Senhor, Deus poderoso. Digno tu és, digno tu és, digno, digno de todo louvor, de todo louvor. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Digno tu és, digno tu és, digno tu és, de todo louvor. Pode dar glória a Deus, pode dar glória a Deus. Oh, ribalabalaba, chorabalabalabalabalabalabala, chorabalabalabalabala, cantalabalaba, chorabalabalabalabala. Aleluia, isso, som do céu, é festa. E balaba, chorabalabala, cantalabalabalabalabala. Oh, aleluia, ribalaba, chorabalabalabalabalabalaba, cantalabalabala. Oh, aleluia, ribalaba, churibalabalabalabalabalaba, debalaba, churibalabalabalabala. Oh, te adoramos, Senhor. Oh, tu és santo, tu és santo, santo é o Senhor, Deus poderoso. Digno tu és, digno tu és, digno tu de todo louvor, de todo louvor. Diga obrigado, Senhor Jesus. Levante as mãos na direção do altar agora. Pai, nessa última oração, eu declaro a bênção sobre todos que estão aqui. Meu Deus, em nome de Jesus, todos que estão agora com as mãos erguidas na direção do altar recebem a cura, recebem a bênção, o milagre em sua família, em sua casa, para a glória, honra, louvor do nome santo de Jesus, Rei dos Reis. A igreja diga graças a Deus. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus, meus amados. Oh, bem forte para Jesus, povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Oh, meus amigos, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que participou comigo dessa reunião, eu quero só lembrar
que a nossa igreja ela está situada aqui no centro da cidade de Taubaté, na Avenida Granadeiro Guimarães, no número 416. Avenida Granadeiro Guimarães, 416. E a igreja abre todos os dias, diariamente, de segunda a sexta-feira. Nossas reuniões acontecem às 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde e também às 19 horas e 30 minutos. Aos sábados, nós temos 2 reuniões dedicadas à juventude, 4h30 da tarde e às 7h30 da noite. E domingo, o dia dos filhos de Deus, 6 da manhã, 8 da manhã, 10h30 da manhã, 3 horas da tarde e às 18 horas, tá bom? 6, 8, 10h30, 15 e 18 horas, comigo, seu irmão em Cristo, pastor Alex de Lima. Eu tenho a certeza que você que estiver aqui conosco, uma bênção de Deus vai chegar para você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos fazer uma oração para o pessoal que vai receber o culto em casa? Espírito Santo, visite todos que vão participar dessa reunião com poder e vitória e bênçãos. Que aonde houver alguém precisando de um milagre, que essa pessoa receba esse milagre, que ela alcance a vitória, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir. Agora é festa, todos os dias eu vou celebrar. Estava morto, renasci, eternamente